Beleza. Oi? Bom, então, Anderson, retomando, hoje a gente vai falar sobre as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial de 2025, publicada agora em setembro no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Essa diretriz, ela foi um trabalho conjunto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Brasileira de Hipertensão e da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E foi muito questionada, tem sido muito discutida no dia da apresentação da diretriz lá no Congresso da SBC. Foi a sala mais cheia de todas as diretrizes, justamente porque ela vem trazendo algumas novidades importantes que vai ser bacana a gente discutir. Né? Eu tive a honra de ser uma das autoras da diretriz, eu fui coordenadora do capítulo de hipertensão resistente e refratária. Então, vamos lá. Bom, basicamente a diretriz, ela aqui para quem quiser acessar, tá aqui o QR Code. Pedro, aprendi a fazer QR Code, tá bom? Nem precisei te pedir dessa vez. Então aqui é a referência da nossa diretriz. E ela vem assim com 5 pontos que foram os highlights, né, da diretriz. Sendo, então, o diagnóstico, estratificação do risco cardiovascular, o tratamento não medicamentoso, o tratamento medicamentoso e as metas e segmento. E o que mais causou questionamentos, né, na mídia, como eu acabei de falar, foi a questão do diagnóstico, né, da classificação da pré-hipertensão, principalmente, e a questão das metas, né, da pressão arterial abaixo de 130 por 80. Então, a gente vai discutir um pouquinho de cada um desses pontos e chamando a atenção do que tem de novidade, de como que a gente deve seguir, né, na prática clínica a conduta com os nossos pacientes, tanto em relação ao diagnóstico quanto ao tratamento. Então, a gente vai começar falando do diagnóstico. A primeira coisa super importante, que foi assim o grande questionamento da mídia, é se o diagnóstico de hipertensão arterial mudou. Ah, agora quem não é abaixo de 12 por 8 é hipertenso, né? Não é verdade, tá? O diagnóstico é exatamente o mesmo que está na última diretriz, que está nas diretrizes europeias, tanto de cardiologia quanto de hipertensão, né? A medida da pressão de consultório é o diagnóstico. E a média das medidas de 2 consultas consecutivas, maior ou igual a 140 por 90, a gente faz o diagnóstico de hipertensão arterial. O outro grande questionamento foi em relação à pré-hipertensão. Isso sim, efetivamente, a gente mudou essa classificação e mudamos com motivos, né? Não é simplesmente porque resolvemos mudar. Então, a diretriz anterior, né? A gente falava de pressão normal entre 120, 129 e 80, 84 e pré-hipertensão entre 130 e 139 e 85 por 80, e 85 a 89. E agora a gente englobou, na verdade, essas duas classificações, todo mundo virou pré-hipertenso, né? Ah, por que todo mundo agora que é acima de a partir de 120 por 80, né? Não é nem acima de 120 por 80, agora é pré-hipertenso, né? E aí tem o pessoal que diz, ah, isso é porque a indústria farmacêutica forçou uma barra para vender remédio. Não é exatamente isso, né? Na verdade, a ideia de falar da pré-hipertensão a partir do 120 por 80 é quando a gente olha o número de mortes cardiovasculares, né, por doença cardiovascular. A gente sabe que 50% de todos os eventos cardiovasculares, fatais e não fatais, podem ser atribuídos independentemente à hipertensão arterial. Tá? Então, aqui a gente tem um gráfico que começa lá de prevalência, né, de número absoluto de mortes de doenças cardiovasculares. Começa lá em 96 até 2022. Então, a gente vê aqui a doença isquêmica subindo, né, e hoje em dia é a principal causa de morte, seguido do acidente vascular cerebral e a hipertensão arterial, né, que praticamente não, quadruplicou os seus valores nesse período, né? A Organização Mundial de Saúde vem chamando muita atenção sobre isso,
Isso aqui tudo são publicações agora de 2025, né? O relatório global sobre a hipertensão em 2025, os grandes desafios e a importância da gente transformar as evidências em ação, né? Ameaça urgente da hipertensão arterial, prevenção e tratamento salvam vidas e dinheiro, e a pressão arterial não controlada coloca mais de 1 bilhão de pessoas em risco, né? Então, efetivamente, a gente tem que olhar para a hipertensão arterial com outra cara, né? A gente sabe o quanto vem sendo desenvolvido de novos antipertensivos, novas técnicas, etc. e tal. Independente de qualquer coisa, a hipertensão arterial é cada vez mais prevalente. É claro que a gente sabe que deve atribuir isso ao envelhecimento da população, à pandemia de obesidade, que está diretamente relacionada à hipertensão e ao risco cardiometabólico, mas a gente tem que olhar de outro jeito, né? Porque com todo o aparato tecnológico de diagnóstico e de tratamento, as pessoas estão morrendo, né? E a prevalência da hipertensão está cada vez maior, né? Quais foram as principais mensagens dessa publicação agora? Essa publicação é agora de setembro de 2025 da Organização Mundial de Saúde, né? A hipertensão afeta 1,4 bilhão de adultos no mundo e sua prevalência quase dobrou desde 1990. Apenas 23% das pessoas têm pressão arterial controlada, quer dizer, a cada cinco hipertensos, só um controla a pressão arterial, né? E somente 4 países apresentam controle acima de 50%. É Canadá, Coreia, Japão, não sei, tem mais um que eu esqueci. A hipertensão é responsável por 11 milhões de mortes anuais e gera grande impacto econômico. E sem ações efetivas, o número de indivíduos hipertensos pode superar 1,5 bilhão até 2030. Então, basicamente, por que que a gente agora focou tanto assim na pré-hipertensão? Porque a gente sabe que o pré-hipertenso, quer dizer, a partir de 120/80, o risco cardiovascular vai aumentando progressivamente, né? E não só a partir dos 140/90. O pré-hipertenso é aquele que vai ser hipertenso, não tem jeito, e que vai vir a ter eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Então, é hora da gente olhar para essas pessoas e pensar em prevenção. Não é pensar em dar remédio, é pensar em olhar com outra cara e prevenir o que é que pode vir a acontecer com ele. A outra coisa importante, quer dizer, que não é novidade, mas que nessa diretriz a gente chamou bastante atenção, foi sobre a importância de realizar mapa ou MRPA. Especificamente em quem? Para hipertensos sempre, tá? Então, a partir dos 120/80 até os 139/89, a chance desse paciente, na verdade, não ser pré-hipertenso e sim o hipertenso mascarado é muito grande, tá? Então, todo mundo com pré-hipertensão, eu estou lá no meu ambulatório atendendo o paciente, enquanto o paciente com 128/82 de pressão, sempre que possível eu tenho a medida domiciliar, que a chance desse paciente ter hipertensão mascarada é muito grande, tá? Então, mapa o MRPA ou, na pior das hipóteses, a AMPA, né? Que é a automonitorização da pressão arterial. Paciente hipertensão estágio 1, dos 140 a 159, 90 a 99. A chance de ter hipertensão do jaleco branco também é muito grande. E aí eu vou hipertratar esse paciente, tá? Então é importante mapa MRPA ou alguma medida fora do consultório, se possível, antes de eu começar a medicação antipertensiva, porque se eu começar a medicar esse doente, ele vai ficar hipotenso, óbvio. E o hipertenso estágio 2, ele tem uma alta probabilidade de ser realmente o hipertenso sustentado, mas se for possível fazer uma MAPA e uma MRPA, ótimo, né? Então, é o que eu sempre digo para os alunos, está diante do hipertenso, dá um jeito de saber qual é a medida dele fora do consultório, quanto é a medida residencial. Você mede a pressão fora daqui, você tem um vizinho que tem um aparelho de pressão, um sobrinho, enfim, alguém que possa medir a sua pressão fora daqui, é muito importante para você ter um parâmetro, porque a gente sabe das restrições de no sistema público se fazer tanto a MAPA quanto a MRPA.
Então, assim, essa diretriz reforçou muito a importância da medida fora do consultório. E o que que essa medida vai dar para a gente? Os fenótipos da hipertensão arterial, tá? Foi muito interessante, isso aqui é uma novidade da nossa diretriz também. Fazer a diferença dos fenótipos sem medicação antihipertensiva e com medicação antihipertensiva, né? Lembrando que o paciente sem medicação, a gente considera que a medida do consultório, o ponto de corte é o 140/90, que é o diagnóstico de hipertensão arterial. Enquanto o paciente que está usando medicação, aí é a outra briga que a gente vai ter no final, a meta passou a ser 130/80. Então, o ponto de corte da medida de consultório para quem está usando antihipertensivo é 130/80, né? E a partir daí a gente vai ter os quatro fenótipos, né? O paciente com a pressão de consultório alta, mas com a MAPA ou MRPA controlada, é o hipertenso do jaleco branco. Hipertensão do avental branco é coisa de paulista, né? Mas para a gente é hipertenso do jaleco branco. E os pacientes que têm a pressão normal, mas que na MAPA ou na MRPA tem uma pressão fora do alvo, esse paciente é um hipertenso mascarado. Se a gente for olhar aqui a prevalência de hipertensão do jaleco branco e de hipertensão mascarada, somar elas, chega a mais ou menos 37%, quer dizer, praticamente um terço dos pacientes. Se eu não tiver a medida de fora de consultório, eu vou errar o diagnóstico. Tá? Eu vou dizer que ele não é hipertenso, se for um mascarado, ou que ele é um hipertenso se for um jaleco branco, quando ele, na verdade, não é. O mesmo a gente tem aqui para o uso das medicações antihipertensivas, sendo que, se eu não tenho medida fora do consultório, aí chega praticamente a 50% a chance de eu errar no acompanhamento desse paciente, saber se ele efetivamente está controlado ou não e decidir se vou acrescentar alguma droga antihipertensiva ou não. Tá? Então, essa nossa diretriz fortaleceu muito a ideia da MAP e do MRPA. A gente sabe que na atenção primária isso é complicado, tá? Apesar de nos cadernos do Ministério da Saúde para atenção primária, a monitorização residencial da pressão arterial, ela está mais do que indicada, mais do que falada, a gente sabe que na vida real isso não acontece, né? Isso até é um dos objetivos nossos do LAPARC, que é justamente mostrar a importância da monitorização residencial da pressão arterial na atenção primária. Então, assim, quais foram as recomendações mais importantes desse capítulo? Né? A classificar para a hipertensão a partir do 120/80, né? Chegando até 139/89, buscando identificar indivíduos de risco e intervenções proativas não medicamentosas para prevenir a progressão da hipertensão arterial. Força de recomendação forte, certeza de evidência moderada, né? O diagnóstico, exatamente como a gente sempre fez, duas medidas de consultório, maior ou igual a 140/90, fizemos o diagnóstico e a classificação continua igual também, estágio 1, 2 e 3. Recomendo utilizar equipamento automático de braço. Isso reduz a questão do observador dependente, né? Então, cada vez menos a gente está usando a aneroide e cada vez mais a gente está usando os equipamentos automáticos, porque evita todos aqueles erros que a gente sabe que existem com a medida do aneroide por uma questão do observador. Isso já está ressaltado no nosso posicionamento recente do ano passado, de medida de pressão arterial dentro e fora de consultório, mas cada vez mais o uso do equipamento automático está indicado. E recomendo usar MAPA ou MRPA para confirmar o diagnóstico, para monitorar o tratamento. Recomendo a força de recomendação forte e certeza de evidência alta. Tá? Então, isso está muito reforçado na nossa diretriz. Em relação à estratificação de risco, basicamente a forma de estratificar não mudou. O que que mudou? Todo mundo, a partir de 130/80, a gente tem que estratificar. Tá? Não, senhor, a sua pressão está boa, 134/80, por 82. Vamos estratificar o risco cardiovascular, porque isso vai mudar a conduta. Isso vai mudar o que a gente pretende fazer, tá? A estratificação realmente não mudou grande coisa, a mesma coisa, eu defino os fatores de risco cardiovascular,
Observa as lesões subclínicas, né? Só lembrando o que que são as lesões subclínicas. É o paciente que está assintomático, mas que ele já tem evidência de remodelação cardíaca e remodelação vascular. Esse paciente que não sente absolutamente nada, tá? Mas que já pode ter hipertrofia ventricular esquerda, já tem rigidez arterial, já tem algumas alterações da função renal, esse paciente já é alto risco, tá? Então é muito importante a gente buscar as lesões subclínicas e ver aquele paciente que já tem, que a gente diz que aqui a gente já perdeu o, a nossa chance de intervir de verdade, que é aquele paciente que já tem doença cardiovascular ou já tem doença renal. Os fatores de risco cardiovascular. Claro que a gente tem aqueles tradicionais, né, os velhos critérios de Framingham, a idade, homem acima de 55 anos e mulheres acima de 65 anos, etnia, sobrepeso e obesidade, sedentarismo, né, fatores genéticos, mas lembrar que cada vez mais a gente busca outros fatores de risco. E que outros fatores de risco são esses? As questões psicossociais, né? A gente sabe a importância de transtornos emocionais, depressão e ansiedade em relação ao risco cardiovascular do paciente hipertenso e, inclusive, de aumentar a pressão arterial. A questão de urbanização e poluição. Ah, isso não tem importância para a pressão, tem toda importância, tá? Poluição aérea, poluição sonora, enfim. Distúrbios do sono, né? Todo mundo aqui, os nossos alunos do ProHeart, do LAPAC, sabe que a gente busca o tempo todo os distúrbios de sono, a apneia obstrutiva do sono, que está diretamente relacionada à hipertensão arterial e ao risco cardiovascular, e os fatores ambientais, né? O que a gente chama de determinantes sociais de saúde. O local onde a pessoa mora, a questão da violência urbana, o transporte público. Então, todas as questões que envolvem escolaridade, renda, né, questões que envolvem os determinantes sociais que interferem diretamente no risco cardiovascular. Os parâmetros antropométricos e de índice tornozelo braquial foram mantidos exatamente os mesmos, né? Os parâmetros de obesidade e sobrepeso, obesidade maior ou igual a 30, a circunferência de cintura normal para a mulher abaixo de 88 e para o homem abaixo de 102, e os parâmetros de TB também, índice tornozelo braquial, o normal maior que 0,9, abaixo de 0,9, a gente pode ter obstrução leve, moderada ou grave. E as lesões subclínicas que eu estava falando, né? No coração, basicamente, remodelação cardíaca, hipertrofia ventricular esquerda, hipertrofia concêntrica, né? Os critérios os mesmos que a gente sempre usou: eletrocardiograma, o Sokolov e o Cornell, e o ecocardiograma, que dá uma medida mais exata do índice de massa de ventrículo esquerdo. Lembrando que um eletrocardiograma normal não afasta a hipertrofia ventricular esquerda. Mas se eu tenho um eletrocardiograma com esses índices de voltagem alterados, eu posso afirmar que meu paciente tem hipertrofia ventricular esquerda. Esse doente já tem lesão subclínica, ele não sente absolutamente nada. O doente não vai dizer, acho que meu coração está um pouco hipertrofiado. Isso não rola, né? É uma lesão subclínica. O paciente não tem sintoma nenhum, mas eu tenho obrigação de procurar, tá? Os grandes vasos, o índice tornozelo braquial, né, que basicamente é medir a pressão nos quatro membros e dividir a maior pressão sistólica de membro inferior sobre a maior pressão sistólica de membro superior. Se for menor do que 0,9, é sinal que eu já tenho remodelação vascular. Ultrassom de carótide, isso aqui mudou, tá? A gente considerava só a espessura íntima média e agora, para a gente considerar a lesão subclínica, tem que ter placa, tá? Isso foi baseado numa meta-análise relativamente antiga, de 2012, né? Mas que ele mostra, assim, um grande número de estudos que realmente a presença de placa está associada à remodelação vascular e aumento do risco cardiovascular e não só a alteração da espessura íntima média. A velocidade de onda de pulso, que mede rigidez arterial, né? Lembrando que hoje em dia a gente tem aparelhos
que podem ser usados ambulatorialmente. A gente tem no ProHeart e tem no LAPARC, que é o Arteris. E o Arteris mostra para a gente a velocidade de onda de pulso, mostra para a gente o Augmentation Index e mostra para a gente a pressão central, né? E esses parâmetros mostram rigidez arterial, né? São marcadores de prognóstico muito importantes, né? Então, uma VO2 maior ou igual a 10 é sinal que esse paciente tem remodelação vascular. Ele chama atenção para a questão do rim, né? Que já chamava na outra diretriz. Doença renal crônica estágio 3 já é lesão subclínica. Né? O paciente tem 58 de taxa de filtração glomerular. Isso já é lesão subclínica, tá? Esse paciente já é alto risco. Albuminúria maior que 30 miligramas nas 24 horas, ou a relação albuminúria-creatinúria, que é o que a gente faz, maior ou igual a 30 miligramas por grama de creatinina. Né? Então, essa diretriz reforçou bastante a questão do risco renal. E a avaliação do fundo de olho. Né? Isso aqui é uma coisa que está meio confusa na diretriz. Tá? Normalmente a gente considera a retinopatia hipertensiva como doença já estabelecida. Né? E na diretriz ele fala como lesão subclínica e fala também como doença estabelecida. Independente se a gente vai considerar lesão subclínica ou doença estabelecida, o fundo de olho deveria ser resgatado tanto para o aluno de graduação quanto para os residentes, tá? O clínico saber fazer um fundo de olho é muito importante, é a maneira que você tem de olhar ao vivo e em cores o vaso. Tem lugar mais nenhum que mostre para você como é que está o vaso desse paciente. Então, quando você faz um fundo de olho, você está vendo como é que está a coronária, como é que estão os vasos cerebrais, como é que está o rim desse paciente, tá? Então, você ter que ficar numa fila gigante, que é o que a gente tem no sistema público, para que o paciente consiga fazer um fundo de olho, é um absurdo completo e total. Né? Hoje em dia, a gente já tem alguns equipamentos mais modernos que facilitam bastante realizar o fundo de olho, mas as pessoas têm que voltar a aprender a fazer fundo de olho, porque realmente cada vez se faz menos. Né? E lembrando que a presença de uma lesão subclínica já caracterizou remodelação vascular e cardíaca. Então, não preciso fazer todos esses exames. Eu fiz um eletro, já encontrei índice de voltagem aumentada. Esse paciente tem hipertrofia ventricular esquerda. É um doente que já é de alto risco, independente de qualquer outra coisa que eu encontrar. Encontrei uma doença renal crônica estágio 3. Esse caso já alto risco, independente de qualquer outra coisa. E qual a importância de eu entender isso? Não só entender que ele é de alto risco cardiovascular, mas entender que eu tenho que tratar ele com esse foco, né? Eu tenho que tratar ele com drogas que revertam essa lesão subclínica, tá? Que revertam a remodelação cardíaca, a remodelação vascular. E que droga é essa? São os inibidores do sistema renina, angiotensina, aldosterona, o IECA ou BRA, que a gente vai ver que é indicação de início de tratamento para a grande maioria dos pacientes, porque a grande maioria já tem lesões subclínicas, né? A real é essa. Como eu falei, a nossa diretriz deu muita importância para a questão cardiorrenal, né? Então, aqui é a classificação que está na nossa diretriz, mas que vem lá do CADIGO 2024, né? Onde a gente tem uma avaliação em função dos valores de albuminúria e da taxa de filtração glomerular, mostrando o risco cardiovascular. Né? Então, aquele paciente que já tem uma taxa de filtração, um estágio 2, né? A taxa de filtração glomerular em 60 a 89. Se ele tem albuminúria, ele já é risco moderado. E se ele tem, obviamente, albuminúria maior que 300, aí ele já é alto risco mesmo, né? E o paciente, obviamente, no estágio 3B, esse paciente independente da albuminúria, ele já é risco alto também. E avaliar a doença cardiovascular e renal estabelecida, né? O meu paciente já tem doença coronariana, ele já infartou, ele tem angina, ele já é revascularizado, ele tem doença arterial periférica, esse paciente tem diminuição de pulsos de membros inferiores, ele tem história de claudicação, acidente vascular cerebral prévio, esse paciente já tem sinais de insuficiência cardíaca congestiva, já tem DRC estágio 4 ou 5 ou proteinúria maior do que 300,
E aí a retinopatia hipertensiva entrou aqui de novo. Então ela está lá entre a lesão subclínica e a doença estabelecida. Os exames complementares de rotina é exatamente o mesmo das últimas diretrizes. Um exame de urina, né, uma análise de urina, não é AS, potássio, creatinina, cálculo da taxa de filtração glomerular pelo CKDEP. E aí o que não tem na outra diretriz é obrigatoriamente a gente ter a informação da albuminúria ou proteinúria desses pacientes. Lembrando que hoje em dia, na atenção primária, a gente consegue fazer com bastante facilidade essa dosagem da albuminúria. Glicemia de jejum, hemoglobina glicada, um lipidograma, o ácido úrico e pelo menos um eletrocardiograma. Lembrando aquilo que eu falei, se o paciente já tem índice de voltagem que diagnostique hipertrofia ventricular esquerda, fechei o diagnóstico. Se o eletro for normal, aí é importante eu ter um eco desse paciente para avaliar se ele tem ou não hipertrofia ventricular esquerda. E como é que eu vou estratificar o risco desse paciente? Né? A primeira coisa é eu ver se ele já é um paciente de alto risco, aí eu não preciso fazer mais nada. Né? Quem são esses doentes? Quem já teve doença cardiovascular, então já infartou, já teve AVC, já tem insuficiência cardíaca, já tem DRC estágio 4 ou 5, diabético, independente de qualquer coisa, DRC, né, estágio 4 ou 5, hipercolesterolemia familiar e já ter lesão subclínica. Então, se eu já avaliei que esse meu doente já tem alguma evidência de remodelação vascular ou cardíaca, esse paciente de cara é alto risco cardiovascular, não preciso fazer nada. Se o paciente não tem nada disso, aí sim eu tenho que jogar esse paciente num aplicativo do score de risco. E o aplicativo que a nossa nova diretriz está indicando é o Prevent. Tá? A gente antes não usava ele, usava um aplicativo europeu, e agora a gente passou a usar o Prevent. Tá? Qual é a questão do Prevent? Quem quiser acessar ele, está aqui o QR Code. O Prevent, na verdade, ele é um score americano, tá? A gente não tem dados da população brasileira para poder ter um aplicativo hoje em dia, nosso, né, da nossa população, mas ele tem algumas vantagens. Ele avaliou uma população bastante diversa e miscigenada, que parece um pouco com a nossa, isso aqui, para mim, é uma das melhores coisas. Você pode começar a avaliar o risco cardiovascular a partir dos 30 anos. A maioria dos aplicativos de estratificação de risco é a partir de 40 ou a grande maioria a partir de 50 anos. Tá? Então, a gente já consegue avaliar a partir de 30. Ele dá o risco cardiovascular em 10 e em 30 anos, é importante também. E ele inclui os parâmetros tanto da síndrome cardiorrenal quanto da síndrome cardiometabólica. Isso é super importante que a gente cada vez mais vê, né, e sabe que a hipertensão arterial não anda sozinha, né? Uma restrição dele é que você precisa acessar ele, você tem que ter um acesso online, né? E a gente sabe que nem em todos os lugares a gente tem esse acesso, né? Algumas vezes até aqui no Rio mesmo a gente não tem, e obviamente aí nos rincões mais afastados do Brasil, isso é mais difícil ainda, né? Como é que é esse score prevent? Ele fala aqui do sexo, se fuma ou não, se usa estatina, a idade aqui, ó, a partir dos 30 anos, os valores do HDL, o IMC, colesterol total, pressão sistólica, taxa de filtração glomerular, se é diabético ou não, isso já faz uso de algum antipertensivo, né? E dependendo do caso, eu posso, se eu tiver essa informação, eu posso adicionar albuminúria, hemoglobina glicada, tá? E aqui o zip code é justamente, obviamente é americano, né? Mas seria muito interessante a gente ter isso, porque a gente sabe o quanto os determinantes sociais de saúde mudam a questão da hipertensão arterial, do controle da pressão arterial, do risco cardiovascular como um todo e da morte cardiovascular, né? Então a gente sabe que quem morre no Leblon, quem mora no Leblon tem um risco cardiovascular muito menor do que quem mora em Realengo, tá? Isso não tem a menor dúvida, está mais do que comprovado, né? Mas isso aqui a gente não acessa porque não vai ter a informação aqui do Brasil. Tá? Agora, como uma das restrições é exatamente a dificuldade em qualquer lugar a gente ter o acesso online,
do aplicativo. Então, a gente manteve na nossa diretriz a estratificação de risco cardiovascular que a gente tinha na outra. O que que mudou? O risco muito alto, que não tinha na outra. Tá? A doença cardiovascular estabelecida e o DRC 4 ou 5 estava incluído aqui nesse item da lesão subclínica, DRC estágio 3 ou diabetes, e era considerado como risco alto. Então, agora a gente adicionou o risco muito alto. Quais foram, então, as principais recomendações em relação a isso? Né? Pesquisar fator de risco e lesões subclínicas, idealmente em todos os pacientes no momento do diagnóstico, e repetir essa avaliação pelo menos anualmente, né? De acordo com o que você tiver de recurso disponível. Força de recomendação forte, mas certeza de evidência baixa, né? Avaliar o risco cardiovascular usando o Prevent, força de recomendação forte e certeza de evidência alta. Estratificar o risco a partir da pré-hipertensão, com o objetivo de orientar o início do tratamento e promover um controle mais adequado dos fatores de risco. Também recomendação forte com evidência alta. E recomenda-se estratificar o risco cardiovascular em qualquer hipertenso, buscando uma abordagem mais precisa e mais personalizada e controle desses fatores de risco, principalmente, além da regressão das lesões subclínicas. E vamos finalmente para o tratamento, né? Finalmente, mas nem está tão no finalmente assim. Então vamos lá, a gente tem aqui um fluxograma de tratamento bastante interessante, né? Aquele paciente com pré-hipertensão, né? Medidas não medicamentosas, tá? Lembrar que esse paciente é muito importante que a gente tenha medida fora do consultório, se possível uma MAPA ou uma MRPA, e se nada disso foi possível, a AMPA, automedida da pressão arterial. O que que eu vou fazer com esse paciente? Medidas não medicamentosas. Tem um paciente pré-hipertenso, mas com as pressões acima de 130 e não 120 por 80, mas eu estratifiquei o risco dele e vi que esse paciente já tem um alto risco cardiovascular. Medidas não medicamentosas por 3 meses. Se eu não conseguir controlar a pressão dele, quer dizer, se a pressão dele se mantiver maior ou igual a 130 por 80, aí eu vou optar por associar o tratamento medicamentoso. E aquele paciente com pressão maior ou igual a 140 por 90, esse vai começar com medidas não medicamentosas já associadas ao tratamento farmacológico. Meta, pressão arterial menor do que 130 por 80 para todo mundo, tá? Isso é super importante. As recomendações para início de tratamento. Medidas não medicamentosas para todo mundo com pressão maior ou igual a 120 por 80. Recomendação forte e evidência alta, tá? Tratamento medicamentoso por 3 meses. Recomenda-se tratamento medicamentoso após 3 meses de medidas não medicamentosas para quem tem pressão arterial maior ou igual a 130 por 80. E começar o tratamento medicamentoso para todo mundo a partir dos 140 por 90, todos com força de recomendação forte e certeza de evidência alta. Tratamento não medicamentoso. Também não teve mudança, exceto que o tratamento não medicamentoso deve ser instituído para todos. Todo mundo a partir de 120 por 80 tem que ser estimulado dentro dos tratamentos não medicamentosos. Atividade física, alimentação saudável, tempo de sono entre 7 e 8 horas, controle do uso de álcool, menos no dia do jogo do Flamengo, mas tudo bem. Controle de peso, qualidade do sono, conexões sociais positivas, isso é super importante, ter uma rede de apoio, né? Isso muda a história das pessoas. E o gerenciamento do estresse, né? Então, aqui ele já inclui os fatores de risco não tradicionais e que a gente já sabe efetivamente que mudam a história do risco cardiovascular, né? Então, assim, mais especificamente, manter para os adultos um IMC abaixo de 25, sendo que nos idosos abaixo de 27. Intervenções dietéticas, padrão alimentar saudável. Fala da dieta 10, mas a gente sabe que a dieta 10 para a nossa população é meio fora da realidade, né?
mas a gente tem o Guia de Alimentação da População Brasileira e que é excelente, totalmente dentro da realidade e que implica em alimentação saudável, né? Aumentar a ingestão de sódio, diminuir a ingestão de sódio, aumentar a ingestão de potássio, tá? Isso ajuda a reduzir pressão arterial. Interromper o comportamento sedentário, pelo menos 150 minutos por semana de aeróbica moderada ou 75 de aeróbica vigorosa, complementando por exercício resistido, que é super importante. Limitar a ingestão de álcool, menor ou igual a 2 doses por dia nos homens e 1 dose por dia nas mulheres, como eu acabei de falar, menos no dia do jogo do Flamengo, aí está liberado beber à vontade. Abolir o cigarro, isso aqui foi uma coisa que a gente acrescentou, o cigarro eletrônico, tá? Que não tinha na outra, né? A gente sabe o risco do vape, né? O quanto isso aí leva a um risco a doenças muito mais graves e muito mais, com uma progressão muito mais rápida do que o cigarro tradicional, além dos outros derivados de tabaco. E chama atenção para a abordagem do estresse, da espiritualidade, da religiosidade, meditação, respiração lenta, né? E a gente tem aqui a Bianca, nossa enfermeira do ProHeart, que faz esse trabalho com os nossos pacientes e que claramente isso muda a história. E lembrar que para isso tudo aqui, o médico sozinho não vai resolver, né? A gente precisa de uma equipe multiprofissional para que efetivamente a gente consiga que as medidas não medicamentosas sejam efetivamente aderidas pelo paciente, né? Então, as recomendações desse capítulo: diminuir o peso corporal com a redução da pressão e da mortalidade, recomendação forte e evidência alta. Reduzir a ingesta de sódio, aumentar a ingesta do potássio, também recomendação forte e evidência alta. E a dieta DASH, que eu acho que é uma bola fora, botar isso na nossa diretriz, e a prática de atividade física, pelo menos moderada, recomendação forte, certeza de evidência alta. Tratamento medicamentoso também mudou muito pouca coisa mesmo. Basicamente, ele está mantido do jeito que era, né? Qual a importância do tratamento medicamentoso? Quanto maior o risco, maior o benefício de você reduzir a pressão. Então, em relação ao acidente vascular cerebral, reduzir a pressão sistólica em 10 milímetros de mercúrio, quando a gente pensa em prevenção primária, em quem nunca teve um AVC, eu estou reduzindo o risco em 33%. E para prevenção secundária, paciente que já teve um AVC prévio, eu reduzo em 27%. Doença coronariana, redução da pressão sistólica em 10 milímetros de mercúrio, diminui o risco em 17%. E reduzir a pressão sistólica abaixo de 130 milímetros de mercúrio, que é a nossa meta atual, eu reduzo em 40% a 50% o risco de doença coronariana. Insuficiência cardíaca, se eu reduzir a pressão abaixo de 130, ela diminui em doses e diminui a incidência de uma nova insuficiência cardíaca em 50%. E em relação à doença renal crônica, reduzir pressão sistólica abaixo de 130, reduz a evolução, reduz o risco de evoluir para a doença renal crônica em 42%. Em relação à mortalidade total, eu tenho uma redução de 17%. Então, a gente não tem dúvida que é importante associar às medidas não medicamentosas o tratamento medicamentoso. E aí, para a gente começar o tratamento medicamentoso, tem sempre a primeira questão: monoterapia ou terapia combinada em baixas doses, né? Isso também mudou muito pouco, né? O que mudou um pouquinho foram aqueles poucos pacientes que têm indicação de monoterapia, de começar com monoterapia. Quem seriam esses pacientes? O paciente com pressão entre 130 e 139, 80 por 89, que tem alto risco cardiovascular. Lembra que todo pré-hipertenso eu vou estratificar risco, tá? Estratifiquei o risco. Paciente a partir de 130 por 80, alto risco, eu posso começar a monoterapia, eu devo começar a monoterapia para ele. Idoso com maior ou igual a 80 anos, né? Por que iniciar a monoterapia? Pela questão da gente poder manusear melhor a hipotensão postural e os efeitos colaterais, né? Geralmente, o paciente nessa idade, ele já tem uma polifarmácia. Se eu já começo 2 drogas, a coisa já fica meio complicada.
Indivíduos frágeis, né? Idosos frágeis, mas indivíduos frágeis em geral. Hipertensão estágio 1 e risco cardiovascular baixo a critério médico. Isso aqui é uma das coisas que mudou. Por que que mudou? Porque isso aqui era uma indicação de monoterapia e agora isso passou a ser a critério médico. Então, eu tenho o meu paciente hipertenso estágio 1 com baixo risco cardiovascular, eu posso escolher se é melhor para aquele paciente a monoterapia ou a terapia combinada. E o paciente com hipertensão ortostática sintomática, claro, né? E aí aqui a gente tem aqui o fluxograma do tratamento, né? Então, esse pessoal que a gente falou da monoterapia, né? E a partir do estágio 1 de risco baixo a critério médico, mas risco moderado e alto, e obviamente estágio 2 e 3, a gente faz terapia combinada em baixas doses, lembrando que o mundo ideal é que isso seja em comprimido único. Não temos isso no SUS, não temos isso na farmácia popular. Isso é uma briga importante da SBC e da SBH junto ao Ministério da Saúde, e a gente continua na briga, né? E agora fortalecida pela Organização Mundial de Saúde e pela OPAS, que vem cada vez mais enfatizando a importância de juntar as duas drogas num mesmo comprimido. Isso vai melhorar a adesão e vai melhorar a persistência no tratamento, tá? Então, bom, associação de dois medicamentos, geralmente vou ter 60% do controle. Se eu não alcançar a meta, eu vou associar três medicamentos, né? E que medicamentos são esses? Basicamente, aqueles. A gente tem um monte de antipertensivo no mercado, né? A gente tem, na verdade, 9 grupos farmacológicos de antipertensivos disponíveis para a gente utilizar. Só que o nosso objetivo de tratar a hipertensão arterial não é só reduzir a pressão, a gente não está correndo atrás de um número. A gente quer reduzir a morbimortalidade cardiovascular. Eu quero reduzir o risco cardiovascular, tá? Então, para isso, eu tenho que usar drogas nos grupos farmacológicos que, sabidamente, reduzem a pressão arterial, mas que também reduzem o risco cardiovascular. E que drogas são essas? O diurético tiazídico, o bloqueador de canal de cálcio, os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e é a cobrar, e o beta-bloqueador em condições especiais, né? O beta-bloqueador que veio aí sendo muito alijado em todas as diretrizes atuais, né? De 2023 para cá saiu diretriz para tudo que é lado, europeia de hipertensão, europeia de cardiologia, American Heart, todos voltaram a incluir o beta-bloqueador aqui como primeira linha, nessas condições especiais. Paciente com insuficiência cardíaca, paciente pós-IAM, paciente com angina, paciente com FA, que eu preciso controlar a frequência cardíaca. E uma coisa muito importante, mulheres jovens com potencial para engravidar. Eu não posso fazer IECA nem BRA para essas mulheres, né? Ah, mas ela disse que não quer engravidar. Não quer engravidar, mas pode, né? Então, e a gente sabe que o efeito teratogênico do IECA e do BRA é pior no primeiro trimestre, tá? Então, é aquela hora que a paciente não pode engravidar sem querer e está tomando o IECA ou BRA, tá? Então, paciente jovem com potencial para engravidar, o beta-bloqueador é uma boa droga para elas. Bom, então essas são as drogas que eu inicio monoterapia e também inicio terapia combinada. Como é que eu inicio também, terapia combinada? Sempre é a cobrar, tá? Por que sempre é a cobrar? Porque é o que reverte lesão subclínica e é o que previne lesão subclínica. Então, aquele paciente que eu estou num lugar ermo, entendeu? Que eu não tenho como fazer exame nenhum, não consigo fazer nenhum eletro dele, tá? Não consigo dosar uma creatinina, não sei nada dele. Comece a cobrar, tá? E aí eu vou associar ao diurético ou ao bloqueador de canal de cálcio. Estou fazendo duas drogas. Então, sempre é cobrar mais diurético ou bloqueador de canal de cálcio. E nos casos específicos, beta-bloqueador. Não controlei. Tinha feito IE cobrar com diurético, a terceira droga é o bloqueador de canal de cálcio. Tinha feito IE cobrar com bloqueador de canal de cálcio, a terceira droga é diurético. Então, as três drogas vai ser IE cobrar, bloqueador de canal de cálcio e um tiazídico, e em casos especiais, um beta-bloque. 90% dos pacientes vão controlar a pressão, porém, tem aqueles que não vão controlar, que são os hipertensos resistentes. Aí, esse doente, eu vou começar a quarta droga, que vai ser a espironolactona, né?
Espironolactona foi assim uma unanimidade em todas essas diretrizes publicadas de 2023 para cá, como quarta droga. Se não controlar mesmo assim, eu vou adicionar outros medicamentos, preferencialmente os simpaticolíticos, como a gente vai ver quando eu for falar de hipertensão resistente e refratária, né? E os vasodilatadores. Então, a nossa pirâmide de tratamento é muito simples. Mudança de estilo de vida é a base da nossa pirâmide. E é cobrar, sempre, associado ao tiazídico e ou ao bloqueador de canal de cálcio, e quando houver indicação ao beta-bloqueador. Não controlei a pressão, quarta droga, espironolactona. Não controlei a pressão, eu vou aqui para os simpaticolíticos, beta-bloqueador, alfa-agonista central, alfa-bloqueador e, em ultimíssima opção, os vasodilatadores diretos, né? A nossa querida hidralazina, né? Então, aquilo, assim, nada deu certo, eu dou ali um cheirinho de hidralazina para o meu doente. As recomendações, né? A ideia de associar preferencialmente um comprimido único, né? E as metas mais rigorosas, pressão abaixo de 130 por 80 para todo mundo. Monoterapia para aqueles casos que a gente já falou. Recomendação fraca, certeza de evidência baixa, tá? A maioria dos pacientes deve iniciar a terapia combinada em baixas doses, preferencialmente no comprimido único. Recomendação forte, evidência moderada. É, Aquilo que a gente já falou, diurético azídico, cunhacobral e bloqueador de canal de cálcio são as classes preferenciais, recomendação forte, evidência alta. Uso do beta-bloqueador para aqueles casos específicos, recomendação forte, evidência moderada. E o uso da espironolactona como quarta droga, forte e alta. Metas e segmentos. Aí aqui foi o outro a grande discussão, né? O que é isso? Agora todo mundo tem que ter pressão abaixo de 130 por 80? Tem, né? Se a gente quer reduzir risco cardiovascular, a meta é para todo mundo. Lembra que nas últimas diretrizes, na última nossa e nas diretrizes anteriores, aí das várias sociedades, você baixava a pressão abaixo de 140 por 90 para todo mundo, e os pacientes de alto risco, diabético, doença cardiovascular estabelecida, doença renal crônica, esses pacientes a gente queria pressão abaixo de 130 por 80, tá? Agora não, agora é para todos. E aí vem a grande pergunta: e a curva J não existe? Eu posso realmente sair baixando a pressão? 130 por 80, 120 por 70, 110 por 60, 100 por 58, 90 por 50. Será que isso é legal mesmo? Né? O que era a curva J? Para quem não sabe, a curva J, ela vem e volta, tá? No decorrer dos últimos 25 anos, pelo menos. O que a curva J diz? Que a partir de um determinado valor de pressão arterial, o meu risco vai aumentando, tá? Só que se eu baixo demais a pressão arterial, o meu risco também aumenta, tá? E aí forma aqui o nosso J. Então, sempre teve essa preocupação, e nas últimas diretrizes a gente deixa isso muito claro, né? A pressão sistólica a gente não está mais preocupado, tá? A pressão sistólica pode baixar. A grande questão é a pressão diastólica. Pressão diastólica faz perfusão tecidual, né? E perfusão tecidual, a gente precisa de uma pressão diastólica razoável, né? Então, todas as diretrizes anteriores diziam o seguinte: baixa pressão sistólica e cuidado com a diastólica. Idealmente, ela não deve estar abaixo de 60. Em alguns pacientes, como em paciente coronariopato, por exemplo, ela não deve estar abaixo de 70. Né? O que costuma preocupar bastante a gente é a pressão noturna muito baixa, pressão diastólica noturna muito baixa. O paciente está dormindo, ele não tem ideia que ele está com baixa perfusão tecidual, né? Mas a nossa diretriz sugere que todo mundo é abaixo de 130 por 80 e que quanto mais baixo, melhor. Por quê? Várias meta-análises mostraram que realmente a pressão diastólica muito baixa não aumenta o risco de eventos cardiovasculares, de AVC, de doença coronariana, de doença renal crônica. Eu, particularmente, continuo tomando cuidado com essa pressão diastólica muito baixa. E como eu falei, principalmente com a pressão noturna. Isso a gente vê na vida real. Pode não ter dado na meta-análise,
Mas na vida real, o que que a gente vê? É aquele paciente que está com a pressão completamente controlada e que está piorando a função renal. Esse cara está piorando a função renal se tudo tá bom nele. Aí você faz uma mapa, o cara da pressão diastólica noturna dele está 42. Tira o remédio da noite para você ver se não melhora a função renal. Melhora. A realidade é essa. Tá? Então, abaixo de 130/80, ótimo, mas muito cuidado com esses pacientes, principalmente o coronariopata e o renal crônico, tá? Uma coisa interessante da nossa diretriz é que a gente botou aqui as metas da MAP e da MRPA, né? É, então, que chama atenção? O ideal é que a gente faça o segmento desses pacientes com MAPA e MRPA. Então, a gente tem que saber quais são os valores de normalidade. Os da MAPA são os de sempre, né? Pressão de 24 horas abaixo de 130/80, vigília 135/85 e sono 120/70. O da MRPA, abaixo de 130/80, eu acho como meta terapêutica é muito interessante, mas já desde a outra diretriz e na nossa diretriz de medida de pressão arterial, a gente colocou a normalidade da MRPA abaixo de 130/80. E aí, de novo, eu discordo. Por que que eu discordo? A MRPA mostra pressão de vigília, não mostra pressão de 24 horas. E a pressão de vigília normal da MAP é abaixo de 135/85, né? Então, a MRPA, se é abaixo de 130/80 para diagnóstico, eu acho ruim. Abaixo de 130/80 para meta terapêutica, aí sim é interessante, tá? Mas desde a outra diretriz, em função de um estudo multicêntrico que foi coordenado pelo pessoal lá de Alagoas, que veio esse novo ponto de corte que só tem na nossa diretriz, tá? Não tem nenhuma diretriz de nenhum lugar do mundo. O valor de normalidade da MRPA é abaixo de 135/85 e não o 130/80 nosso. E em relação ao segmento, rever a cada 4 semanas até o teu controle da pressão. Avaliar a adesão é super importante. A gente tem uma tendência de, a pressão não controlou, mais uma droga, mais uma droga, mais uma droga. Será que esse daí está tomando aquelas duas que eu tinha passado? Ainda mais se não é o comprimido único, né? Então, checar a adesão é muito importante. E a questão da inércia terapêutica, né? Se a gente já tinha inércia terapêutica abaixo de 140/90, abaixo de 130/80, ela vai piorar bem. Não tem a menor dúvida, né? O que que é inércia terapêutica? É aquele paciente que você viu a primeira vez, ele tinha uma pressão de 170/120. Aí você começa duas drogas para ele vem baixando a pressão progressivamente, começa a perder peso, comer menos sal, fazer atividade física. Aí ele chega ali no 155/100, mais um remedinho. E aí começa a virar uma certa frustração. Cada mais um remedinho que a gente dá, fica mais complicado para o paciente tomar o remedinho e a gente consegue reduzir valores bem menores da pressão, tá? Então, acaba ficando assim, a pressão estava 170/110, né? Agora tá 140/90, porra, tá bom, né? Chegamos lá, não preciso fazer mais nada. Voltando, a meta para todos é abaixo de 130/80, tá? A gente tem muitos estudos no mundo inteiro, incluindo população brasileira, mostrando que isso reduz risco cardiovascular, tá? Então, eu olhei aquele paciente que não toma remédio nenhum, que tem 130/80, esse paciente é um pré-hipertenso, eu tenho que ter medida fora de consultório, eu tenho que estratificar risco cardiovascular, tá? Decidi começar remédio no hipertenso. Eu não quero que fique abaixo. Eu fiz o diagnóstico acima de 140/90, mas eu quero baixar abaixo de 130/80. Tá? Então fica bem claro essa diferença. O que que é diagnóstico, o que que é meta terapêutico. O diagnóstico da hipertensão é a partir de maior ou igual a 140/90. A meta terapêutica é abaixo de 130/80. Então, meta terapêutica, pressão abaixo de 130/80, para os pré-hipertensos de risco cardiovascular alto. Recomendação forte, evidência alta.
Meta abaixo de 130/80 para todo hipertenso, independente do risco cardiovascular. Recomendação forte, evidência alta. Paciente que não tolera a meta de pressão abaixo de 130/80, a gente reduz até onde dá. Recomendação forte, evidência moderada. E confirmar o alcance da meta da PA com medida da pressão fora de consultório por meio de mapa ou MRPA. Recomendação forte e evidência baixa. Para mim, isso é mais do que importante. Tá? Se eu quero uma meta terapêutica mais rígida para reduzir risco cardiovascular, é muito importante eu ter a medida de fora de consultório. Tá? Não preciso fazer mapa todo de 6 em 6 meses, não é isso. Mas cheguei na minha meta terapêutica, tenta fazer uma mapa desse doente, tenta fazer pelo menos uma MRPA desse doente. Para você ver se você não está dando remédio demais, para você ver que de repente esse paciente está com pressão de consultório controlada, mas ele é um mascarado, ou ele tem uma hipertensão noturna, esse paciente tem apneia do sono, ele faz hipertensão noturna e eu não estou vendo. Aí daqui a pouco, quando eu começar a olhar, eu consegui controlar, maravilhoso, está abaixo de 130/80. Aí o cara aumenta o HVE dele ao invés de diminuir. Aí o cara aparece uma albuminúria que ele não tinha. Fala, o que está acontecendo? Às vezes ele tem hipertensão noturna e eu não estou vendo, tá? Então, confirmar o alcance da meta com a medida fora de consultório é muito importante, tá? Embora a certeza de evidência seja baixa, a força de recomendação é forte e eu acho que é super importante na prática clínica a gente adotar essa conduta. E hipertensão resistente e refratária, como é o capítulo que eu coordenei, né? Rubro-negro, né? Saudações rubro-negras a todos. Então a gente já está encerrando, já são 7h03, quase na hora. A definição mudou um pouquinho, tá? Num primeiro momento, vou dizer para vocês, eu já disse para alguns de vocês, que isso me incomodou profundamente. Agora eu já estou achando que a gente tem uma janela de oportunidade interessante para estudar a questão do status do hiperaldosteronismo. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Então, como é que a gente define hipertensão resistente e refratária? Pelo número de medicamentos e pelo controle pressórico. O que que me incomodou? É porque a gente passou a definir hipertensão resistente como aquele paciente que usa 3 ou mais drogas, tá? E que tem a pressão maior ou igual a 130/80 e não 140/90. Vamos aumentar a nossa coorte maravilhosamente, né? Porque um monte de gente com 3 drogas não vai atingir a base 130/80. Mas será que esse doente é resistente mesmo? Não sei, mas eu quero estudar isso, eu quero ter certeza disso. Bom, a partir então, 3 drogas, preferencialmente um diurético tiazídico, um inibidor do sistema renina-angiotensina aldosterona e um bloqueador de canal de cálcio. Doses plenas, otimizadas, meu paciente está aderindo a terapêutica, eu estou diante de um paciente com hipertensão resistente, se eu não conseguir baixar a pressão dele abaixo de 130/80. Refratário, cheguei em 5 drogas, tá? Uma delas tem que ser obrigatoriamente um tiazídico e a outra obrigatoriamente a espironolactona, tá? Ou eplerenona, se for o caso. Não controlei a pressão, estou diante do hipertenso refratário. O que que eu tenho que avaliar no momento do diagnóstico? Afastar pseudo-resistência, né? Falha técnica na medida da pressão arterial, inércia terapêutica, falta de adesão, e aí vem o efeito do jaleco branco. Que a gente vai definir com MAPA ou com MRPA. Fiz diagnóstico de hipertensão resistente, esse doente tem que ser obrigatoriamente acompanhado com MAPA e MRPA, tá? Não esquece a pressão de consultório dessa pessoa, tá? Então, vou acompanhar. E aí, normal é pseudo-resistência. Eu, particularmente, discordo disso. O hipertenso resistente do jaleco branco, e o nosso grupo tem um trabalho importante sobre isso, trabalho citado na Diretriz Europeia de Hipertensão, né, mostrando que o hipertenso resistente do jaleco branco, em 6 meses, mais da metade vira resistente verdadeiro. Então, se eu aqui considerar que isso é uma pseudo-resistência e deixar esse paciente de lado, eu vou estar errando, tá? Então, particularmente, eu não considero que o hipertenso resistente de jaleco branco é uma pseudo-resistente. Ele é resistente e, se eu não tomar muito cuidado com ele, ele vai virar um resistente verdadeiro muito rápido. Mas definir aqui o resistente de jaleco branco e o resistente verdadeiro. E aqui é um gráficozinho que a gente fez, que a gente foca a fisiopatologia explicando o tratamento.
né? Basicamente, o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o sistema nervoso simpático são os dois grandes pilares neuromorais da hipertensão arterial, né? Aquele paciente que tem uma hiperestimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a gente chama de status de hiperaldosteronismo, basicamente é o hipertenso resistente, tá? Esse paciente geralmente tem renina suprimida e uma aldosterona lá no alto, tá? Ah, esse paciente tem hiperaldo primário? Não obrigatoriamente, a maioria não tem, inclusive, tá? Eu tenho que investigar, é claro, mas esse paciente não tem hiperaldo primário, ele não tem o adenoma, ele não tem hiperplasia suprarrenal, mas ele tem um status de hiperaldosteronismo. E aí, o tratamento dele tem que ser um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, um diurético tiazídico e a espironolactona. Obrigatoriamente a espironolactona. Ah, e a eplerenona pode ser? Eplerenona pode ser. Quando é que a gente dá a eplerenona? Quando o paciente tem muito sintoma hormonal, né? Então, é o paciente, um homem que faz ginecomastia, é a mulher que faz mastalgia, é um homem que evolui com impotência, né? Então, esse paciente, geralmente, ele não suporta a espironolactona. A gente tem uma casuística baixíssima de pacientes que a gente precisou suspender a espironolactona, e aí, nesse caso, a gente dá a eplerenona. Ah, puxa, por que então que a gente não dá a eplerenona logo de cara? Porque a eplerenona tem um efeito antipertensivo bem abaixo da espironolactona, tá? Então, a eplerenona é uma opção para aquele paciente que tem os sintomas de alteração de hormônio sexual e que não está suportando, então eu preciso manter um antagonista do receptor mineralocorticoide, aí vai ser eplerenona. E o hipertenso refratário, esse paciente aqui, olha, ele já está usando um diurético tiazídico, ele está usando uma espironolactona, tem um duplo bloqueio diurético. Eu já bloqueei o sistema renina-angiotensina-aldosterona dele todo, né? Porque eu estou dando um inibidor do SRAA e estou dando um antagonista do receptor mineralocorticoide. E mesmo assim eu não controlei a pressão arterial desse doente. É sinal que o que predomina nele é a hiperatividade simpática, já que eu bloqueei isso tudo aqui. E esse doente é o hipertenso refratário, tá? E aí, a partir daí, eu começo a dar os simpaticolíticos, justamente porque ele tem a hiperatividade simpática, né? Então, a gente opta pelo beta-bloqueador, lembrando que todo esse questionamento do beta-bloqueador em relação à hipertensão arterial é por causa dos beta-bloqueadores menos específicos, né? A grande maioria dos estudos é com atenolol, tá? E a gente sabe hoje em dia que a gente tem os beta-bloqueadores mais seletivos, né? Que são os melhores para hipertensão arterial? Carvedilol e nebivolol, tá? Além de não ter alterações metabólicas, que é um dos maiores problemas do atenolol, né? E do próprio metoprolol. Além disso, ele tem um efeito vasodilatador direto. Tá? Então, são dois beta-bloqueadores. Agora, tem muito pouco estudo em relação a morbimortalidade cardiovascular desses pacientes com essas drogas, né? A grande maioria dos estudos é com atenolol ou o uso dessas drogas em outras doenças, não só na hipertensão arterial. Então, tem muito estudo em doença coronariana, mas no hipertenso puro, sem doença coronariana, a gente tem pouco estudo. Então, por isso que o beta-bloqueador fica sempre ali, meio de escanteio, por causa dessa alteração metabólica, que realmente piora o prognóstico, considerando que a hipertensão arterial é uma doença cardiometabólica e não uma doença cardíaca sozinha, né? Então, a preferência aqui é o beta-bloqueador, o simpático-olítico central, que é a clonidina, né? Um alfa-agonista central, e os alfa-bloqueadores que a gente usa pouco, mas fora do Brasil se usa muito, a doxazosina. Aqui a gente deixa a doxazosina mais para aquele paciente que é hipertenso e tem hipertrofia prostática, né? Porque a doxazosina melhora muito os sintomas da hipertrofia prostática. Mas, normalmente, só pensando na hipertensão arterial, a gente usa mais a clonidina do que a doxazosina. Tanto na Europa quanto na América Latina, a preferência é pela doxazosina. Aqui, para a gente, ela é cara ainda, também tem essa questão. E aqui o fluxograma da hipertensão resistente. Exclui hipertensão pseudo-resistente, tem o hipertenso resistente verdadeiro, ele vai ter as medidas não medicamentosas e o tratamento medicamentoso que a gente já falou.
né? As três drogas básicas da nossa pirâmide, que tiazide, inibidor do SRA e o bloqueador de canal de cálcio. Pressão arterial maior ou igual a 130/80. Aí a gente faz aqui uma divisão entre pacientes com taxa de filtração glomerular maior que 30 ou menor ou igual a 30. O maior que 30, a gente vai manter essas medicações e o menor ou igual a 30, o diurético tiazídico, ou a gente passa, tira o hidrocloro e passa para clortelidona, ou preferencialmente com diurético de alça. Não controlei a pressão, continua maior ou igual a 130/80, eu vou para a quarta droga, que é a espironolactona. Lembrando que esse doente aqui, eu tenho que usar a espironolactona com muito cuidado, tá? Na diretriz europeia, por exemplo, ele contraindica a espironolactona para esse paciente que já tem uma taxa de filtração glomerular menor do que 30. Uma das opções que ele dá é a finerenona, né? A finerenona, ela também é um antagonista do receptor mineralocorticoide, que faz proteção renal, que faz proteção cardíaca, tem vários estudos mostrando isso, né? Alguns estudos clássicos importantes. Só que assim como a eplerenona, a finerenona tem um efeito antipertensivo muito menor do que a espironolactona, tá? Então, é, é possível usar ela, mas sabendo que não vai ter a mesma resposta. Quinta droga, os simpático-olíticos. E a sexta droga, o que eu não usei, né? Se eu comecei o beta-block, eu vou fazer a clonidina. Se eu fiz a clonidina, eu vou fazer o beta-block. E lá por último lugar, né? Lá atrás, quase na zona do. Quase não, na zona do rebaixamento, a gente tem a hidralazina, tá? E todas as diretrizes, e a nossa também, fala da questão da terapia intervencionista, da denervação renal para esses pacientes. Com muito cuidado, né? Acho que a denervação renal é uma história à parte, eu não vou entrar nisso, mas a denervação renal é uma coisa muito individualizada e a gente ainda tem resultados muito contraditórios, tá? Para a gente sair fazendo denervação renal em todo mundo. Então, o que que a gente teve de recomendação? A realização preferencial de mapa para confirmar o diagnóstico e para acompanhar o paciente resistente refratário. Se não tiver a mapa, pelo menos MRPA, força de recomendação forte e certeza de evidência moderada. E a meta base 130/80 para esses pacientes, força de recomendação fraca e certeza de evidência baixa, né? Eu acho realmente que a gente tem pouca evidência e muito fraca, né, a recomendação, sem dúvida alguma, mas acho que abriu aí uma janela de oportunidade para a gente estudar melhor essa questão do status do hiperaldosteronismo, mas isso também é assunto de outra aula, né? Muito obrigada a todos. Saudações rubro-negras, que amanhã seremos N campeões. Valeu, Beth. Vou parar aqui de gravar, tá?